Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula no Laboratório de Física e vamos ver agora um pouco sobre as grandezas da eletricidade. Nós devemos lembrar que quando nós temos uma corrente elétrica passando por um fio, por exemplo, como vocês viram lá na parte teórica, nós podemos relacionar várias grandezas relativas a esse movimento de elétrons dentro de um fio, né? Que hoje faz parte do nosso dia a dia. Nós devemos lembrar que as principais grandezas elétricas são a tensão elétrica, né? Nós lembramos que a tensão elétrica é medida em volt, né? Lembre-se que o conceito físico de volt, né? Tensão elétrica, né? Que às vezes o pessoal chama de voltagem, né? Mas o certo é chamar tensão elétrica, mas o linguajar comum é voltagem, porque mede em volts, né? Bom, essa tensão elétrica é a energia por unidade de carga. Então, a quantidade de energia que passa por um fio, né? Por unidade de carga, se passar aqui 1 joule por 1 coulomb, nós vamos ter 1 volt. Então, a gente representa a energia em joule no sistema internacional e a carga elétrica em coulombs. Então, a tensão elétrica é joule por coulomb, que a gente simplifica para volt. Então, toda vez que falar em volt, a gente vai poder medir a quantidade de energia que passa por aquele fio em cada coulomb que passa. Então, se a gente disser, nesse fio aqui estão passando 220 volts, isso significa que são 220 joules de energia que passa em cada coulomb, em cada quantidade, que é o coulomb, que é a unidade básica de carga elétrica, né? Cada coulomb que passar são 220 joules de energia. Por isso que você pegar uma tensão elétrica muito alta, né, você vai receber muita energia elétrica. Então, é uma medida da quantidade de energia por coulomb. A outra grandeza importante também é a corrente elétrica. A corrente, está passando uma corrente elétrica muito alta, significa que estão passando muitos coulombs por segundo, né? Então, a corrente elétrica, a gente representa por I, né, ela é medida em ampere, né? Então, o ampere significa coulomb por segundo. Então, se estão passando 1 coulomb por segundo, em 1 segundo, num fio, está passando aqui 1 coulomb de carga, que é a unidade padrão, coulomb, por segundo, significa que tem 1 ampere. Se está passando 10 coulombs por segundo, né, estão passando 10 amperes. Então, a corrente elétrica é importante saber, porque é uma outra grandeza que mede a eletricidade com muita importância. Agora, qual é a relação entre as duas, hein? Se eu medir a tensão elétrica e a corrente elétrica, como é que eu junto os dois? Bom, para juntar, né, era um trabalho que os físicos, né, procuraram determinar, veio várias leis, só que essas leis são limitadas, né, elas funcionam dependendo de cada condição. A principal delas é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm relaciona a tensão elétrica, aqui medida em volts, com a intensidade de corrente, que é medida em amperes. Então, para muitos casos, mas não todos, né, existe a lei que relaciona a tensão com a intensidade de corrente, que diz que elas são diretamente proporcional e uma constante. Essa constante é a resistência elétrica. Essa resistência elétrica é a capacidade de impedir a passagem de corrente elétrica. Então, se tiver muita corrente elétrica, nós teremos se tiver muita resistência elétrica, significa que a corrente terá uma dificuldade de passar, né? Então, se você pegar um material plástico, a corrente elétrica que passa por ali dificilmente passa. Então, ela tem nós dizemos, tem uma resistência muito grande. Se você pegar um objeto de metal, esse metal significa que ele tem capacidade mais fácil de passar, então a resistência mais baixa, tá? Essa relação, ela vale para alguns materiais que nós chamamos de ômicos, ou seja, que vale a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Quando um é diretamente proporcional, aí nós dissemos que está valendo. A nossa tarefa é exatamente, vamos descobrir se essa lei é válida ou não. Vamos fazer medidas, você vai coletar essas medidas no equipamento, que nós vamos mostrar aqui, eu farei o experimento, e você vai observar e coletar os dados que ele vai produzir. Os equipamentos vão informar, né? E com esses dados nós podemos fazer um gráfico, por exemplo, relacionando as duas, ou podemos calcular a resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica pode ser calculada. Lembre-se que como V igual a RI, né, volt é igual a Ohm vezes ampere, né? A resistência elétrica, que é medida em Ohm, né, ela é volt por ampere. Então, a relação entre volt por ampere e um determinado sistema
é o que nós chamamos de resistência elétrica. Para isso, né, nós vamos observar vários tipos de resistência elétrica. Entre elas, nós temos uma aqui, uma resistência típica, né? Essa resistência elétrica típica, né, que nós podemos ver aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui mais perto, né? E essa resistência típica, eu vou mostrar mais perto depois para vocês verem, ela impede a corrente de passar a um determinado valor, né? Ela pode ter 100 ohms, 1000 ohms, 2000 ohms, 10.000 ohms, 1 milhão de ohms, depende do tipo de material de que é feito. Então, quando você tem um circuito, e esse circuito ele é percorrido por muitas correntes, e você quer impedir, ó, quero passar uma corrente baixa por aqui, coloca uma resistência, quero passar uma outra corrente aqui um pouco mais alta, então diminui a resistência. Então você vai juntando esses materiais, essas resistências, de acordo com a necessidade, né? Então o que nós faremos é o seguinte, eu vou colocar essa resistência sobre uma corrente, sobre uma determinada tensão, e vamos ver se existe alguma relação entre elas. Para isso nós vamos usar um gerador de corrente, que é esse aqui, né? Nós chamamos de fonte de alimentação. Por aqui sai uma corrente, vermelho e preto, né? Sai uma corrente que eu posso regular, eu posso zerar aqui. E aqui eu posso medir a tensão elétrica que está sendo fornecida. Se eu girar aqui, eu posso botar 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 10 volts, até 30 volts essa aqui aguenta, né? E eu tenho esse outro equipamento que é o multímetro, né? E o multímetro ele pode medir aqui a corrente elétrica. Então eu vou colocar um aparelho em que eu posso medir aqui a tensão elétrica fornecida e um multímetro para medir a corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha de mais perto nos equipamentos e como vai ser montada. Então, basicamente, eu vou pegar essa resistência e submetê-la, né, à passagem de uma corrente. Digamos que eu ligo aqui e aqui, né? Então, vai passar uma determinada corrente com uma determinada tensão. E nós vamos medir valores para depois chegarmos a uma avaliação da relação que existe entre elas, que é justamente a lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, que é uma lei que funciona aproximadamente, né? Ela não é exata. Na teoria, as coisas funcionam como se fossem lineares, mas às vezes elas são aproximadas, né? Então nós faremos medidas e essas medidas você colocará como resultado da sua atividade, tá certo? Vamos dar uma olhadinha direito no equipamento aqui, de perto, vamos ver. Bom, pessoal, veja aqui, nós temos aqui então os dois equipamentos que nós iremos utilizar. Essa aqui que é uma fonte de alimentação, né? Onde nós podemos regular aqui a tensão elétrica que é fornecida, né? Vamos ver se dá para mostrar a vocês aqui. Ao girar esse botão, eu posso fornecer, por exemplo, aqui, 6,6 volts. Posso girar ele e fornecer 9,5, 9,3 volts. Vou zerar aqui. Então, aqui eu posso medir quantos volts estão saindo por essas duas saídas aqui de corrente contínua, né? O vermelho é o positivo e o negativo é o preto. E eu posso também usar esse equipamento, né? Que é o multímetro, né? Eu posso medir aqui no multímetro quantos amperes estão saindo. Eu vou colocar, como a gente vai trabalhar com tensões bem baixas e também com correntes baixas, nós iremos utilizar a escala de miliamperes. Então, vamos marcar aqui miliamperes, tá? E como é que será feito isso? Nós vamos ligar os dois equipamentos da seguinte forma. Aqui está ligado o multímetro, está ligado em um dos polos da saída, né? Passa por ele, observe que ele está em série. A outra ponta dele, né, vai ser ligada aqui uma garrinha. E eu vou colocar entre os dois, né, essa resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é um material que dificulta a passagem da corrente elétrica. Se eu for ligar essa outra parte aqui, ó, que vem da fonte, essa aqui vem da fonte, o vermelho, e o preto passa pelo multímetro e vem para essa outra ponta. Então, quando eu ligar essas duas partes aqui, né, quando eu ligar essas duas partes, deixa eu ver aqui, uma aqui, e a outra desse lado, nós teremos aqui uma corrente passando por uma resistência elétrica. E nós iremos vir aqui e medir quantos volts estão sendo fornecidos, que eu vou variar, e qual é a corrente elétrica em miliamperes que está sendo fornecida. Ok?
Então eu vou ligar o aparelho aqui e nós vamos começar a fazer as medidas. Preste bem atenção. E você vai anotar essas medidas para depois fazermos um gráfico ou um relatório descrevendo e calculando a resistência média, né, que esse valor tem em ohms. Será que isso aqui tem 1000 ohms, 100 ohms, 5.000 ohms, 10.000 ohms de resistência? Vamos ver. Bom, estamos aqui então com o equipamento instalado, né? Nós temos aqui a fonte de tensão, o multímetro e temos aqui na frente a resistência ligada, né, em série com os dois, ok? Observe que está marcando 0 volts saindo aqui e 0 ampere. Aqui eu vou marcar em miliamperes, o valor que aparecer aqui é o valor em miliamperes. E o valor de tensão aqui, né, é medida em volts, ok? Então você vai medir um valor em volts aqui e aqui em miliamperes, tá? Já está zerado, né? Eu vou mexendo aqui até colocar um determinado valor. Nós vamos pegar valores assim de 2, mais ou menos, né, de 2 em 2 volts, mas vamos começar por um valor mais alto, né? Por exemplo, 10 volts. Né? Então vamos botar aqui 3, 4, 5, 6,9, vamos ver. Não precisa ser exato, né? Eu vou botar valores aproximados, né? Então aqui eu tenho aqui 10 volts. Então nosso primeiro valor, 10 volts. Observem que aqui nós estamos marcando 1.3, M pequeno e A grande, miliampere. Então, para 10 volts nós temos 1.3 miliamperes, né, de corrente. Então, nós iremos colocar isso numa tabelazinha, onde aparece primeiro quantos volts e aqui quantos miliamperes. Então, primeiro valor, 10, 1.3. Eu vou alterando aqui, vamos pegar 10 valores. Então, eu vou colocar agora mais ou menos, né, para não ficar exato, mais ou menos até o 12, né, mas não precisa ser exato, né? Então, nós temos aqui, ó, 12 volts, né? E aqui, ó, 1.6 miliamperes, tá? Então já temos duas medidas. Vamos ver agora a terceira medida, que não precisa ser exata, né? Então vou colocar aqui, cadê? Nós temos aqui, terceira medida, 14.2 volts. Você mede lá quantos miliamperes estão se formando. Agora vamos para a quarta medida. 16.2, quarta medida. Agora vamos para a quinta medida. Quinta medida, anotem os valores da tensão em volts e em miliamperes da corrente elétrica. Vamos agora à sexta medida. Sexta medida está aqui e aqui está o valor da corrente elétrica em miliamperes. Volt, miliampere, né? Volt aqui, miliampere aqui. Sexta medida. Agora vamos para a sétima medida. Sétima medida. Tá? Aqui está a sétima medida. Agora vamos para a oitava medida. Oitava medida, aqui nós temos volts e lá miliamperes. Vamos para a nona medida. Tá? Nona medida, e observe o valor em miliamperes. Vou tirar mais uma. Não precisa ser exatamente as 10 medidas, né? Você pode botar 10, aqui a nona medida, 28.2, aqui volts e aqui miliamperes. Vou pegar mais uma,
Você vai pegar aí, não precisa ser todas exatamente não. Né? Aqui, mais uma medida. Pronto, então, aí nós iremos pegar essas medidas de forma aproximada. Agora vamos ver como tratá-las. Bom, pessoal, então nós fizemos as medidas, né? Não se importe muito com a quantidade. Você pode fazer 10 medidas, 9, 8, 11, 12, né? Então, esses valores, você vai anotar tudo num papelzinho, né? Os valores de tensão elétrica e de corrente. A tensão está em volts e a corrente elétrica em miliamperes, tá? Aí esses valores, né, observe que miliampere é um milésimo do ampere, né? Então, você vai ter que dividir por 1000 ali, né, para achar em ohms. E se der um valor muito grande, por exemplo, deu, sei lá, vamos supor que tenha dado uma quantidade muito grande, você bota em kilo-ohms, né, ou mega-ohms. Então, se for assim, até 100, 200, 300 ohms, né? 500 ohms, 1000 ohms, aí é 1K ohm, 2000 ohms, 2K ohms. Então, você pode botar também nessa forma de representar. Esses dados serão coletados e colocados em um relatório. Então, na hora de descrever, o que nós queremos ter aqui? Nós queremos ter a resistência média, né? Então, dividindo sempre a tensão, né, pela corrente elétrica, vou mostrar aqui a fórmula, né? Para achar o R, né, você mediu quantos volts tem e quantos amperes, miliamperes, né, vai dividir por 1000 aí, quantos amperes você tem aqui. Então, acha o R vai ser em ohms, né? Pode ser 1000, K1000, né? Milhares, por 5000, ele bota 5K ohms, 5,2, 5200 ohms, né? Então, nós vamos usar essa fórmula. Como cada valor é diferente, nós vamos achar um valor médio. Então, na nossa descrição, na conclusão, o que a gente vai verificar? Na conclusão, o valor médio da resistência é X. E esses valores podem ser colocados também num gráfico, né? Veja aí o que o professor vai pedir, se é o relatório, se é o gráfico ou se é os dois, né? Então, aqui no X, né, vai ficar a corrente elétrica e no Y vai ficar a tensão elétrica em volts e ampere. Ou você bota ampere ou miliamperes. Pode botar no gráfico, pode botar em miliamperes mesmo, tá? Não tem problema, contanto que você indique aqui. E indique também o que você está medindo, qual é o objetivo do gráfico. Gráfico referente à medição da resistência média, né, de uma resistência que foi aplicada, que foi apresentada. Essa resistência, qual é o valor dela? Vocês vão ver que numa faixa, né, ela vai mostrar uma certa constância. Essa constância é exatamente a lei de Ohm, ok? Capricha aí no trabalho e vamos lá.